No Senado, depois de levantar dados e depoimentos sobre a negligência do governo federal na compra das vacinas e sobre a existência de um gabinete paralelo com incentivo a práticas negacionistas, a CPI começou uma terceira linha de investigação. O foco agora é em alianças do setor público com o privado. O Ministério Público Federal, em Brasília, investiga contrato do Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos para a compra da vacina Covaxin, produzida na Índia. Foi o único contrato do governo que teve um intermediário sem vínculo com a indústria de vacinas. O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, foi o responsável pela ponte entre o governo federal e o laboratório que produz a vacina na Índia. Ele vai depor na quarta-feira à CPI. A comissão quer mais detalhes sobre as negociações. O presidente Jair Bolsonaro intercedeu pessoalmente para agilizar a compra. Enviou uma carta ao primeiro-ministro da Índia em janeiro. Naquele momento, Pfizer e Butantan já tinham oferecido contratos para fornecer 170 milhões de doses de vacinas ao Brasil e não receberam o mesmo tratamento. Ontem, em entrevista à Globo News, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB, afirmou que são muitos os fatos atípicos sobre a compra da vacina que precisam ser investigados. Foi a única aquisição que teve um telefonema do presidente da República para o primeiro-ministro, indicando para o primeiro-ministro a preferência do Brasil pela aquisição da Covaxin, com todos esses problemas. E, além do mais, foram colocados na Câmara dos Deputados, naquele projeto de lei que autorizou a aquisição de vacinas pela iniciativa privada, por empresários, não é? A possibilidade de compra da Covaxin. A lista de suspeitas da CPI é longa. Levantamento do Tribunal de Contas da União, enviado aos senadores, mostra que o acordo para a compra da Covaxin foi, de longe, o que teve desfecho mais rápido. Enquanto o governo levou 330 dias para assinar o contrato com a Pfizer, depois de recusar 5 ofertas do laboratório, o negócio com a Covaxin foi acertado em 97 dias. E, diferentemente do tratamento dado à Pfizer e à Coronavac, quando o Ministério da Saúde só aceitou fechar a compra depois que a Anvisa deu o aval para o uso emergencial das vacinas, com a Covaxin, o governo assinou o contrato de compra de 20 milhões de doses antes do aval. E apesar do alerta da Anvisa sobre a falta de certificado de boas práticas de fabricação da Covaxin. Pelo contrato, assinado em fevereiro deste ano, as primeiras doses chegariam ao Brasil em maio, 70 dias após o fechamento da compra, mas até agora nenhuma foi entregue. E segundo o levantamento do TCU, a vacina produzida na Índia só deve começar a chegar no fim do ano. A Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora, R$ 80,70 a unidade, valor 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Um depoimento do chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, em março deste ano, reforça as suspeitas do Ministério Público. Uma cópia desse depoimento, que faz parte do inquérito, foi entregue à CPI. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo teve acesso à íntegra da gravação. Luiz Ricardo Fernandes Miranda depôs a procuradora Luciana Loureiro Oliveira. O servidor é o responsável pela execução dos processos de importação. Nas imagens, apenas a procuradora aparece. Ela perguntou a Luiz Ricardo se havia alguma pressão para favorecer a Precisa Medicamentos. Queria saber se tem algum tipo de pressão que indique algum tipo de favorecimento para essa empresa em especial, essa Precisa. Então, nesse caso, sim. A Covaxin, eu tenho recebido muita mensagem de vários setores do Ministério, Secretaria Executiva, da própria Coordenação do Trabalho e de outros setores, perguntando o que falta para fazer essa importação, inclusive sábado e domingo, e sexta, 11 horas da noite.
O servidor afirmou ainda que a empresa demorou mais que o tempo padrão para encaminhar documentos cobrados pela Anvisa. Mas eu já ouvi aqui pedir uma exceção da exceção para a Anvisa, né? Tem superiores tentando articular isso. Mas Tem uma exceção? documentos da exceção, apresentar esse documento posteriormente, não sei o que eles estão fazendo, articulando junto com a Anvisa. Mas como são documentos técnicos e que é emitido pelo fabricante, não há o que o Ministério fazer, senão a empresa apresentar isso. No depoimento, o servidor afirmou que a pressão atípica vinha de superiores de dentro do Ministério da Saúde. Ele citou o nome do tenente-coronel Alex Lial Marinho, que foi nomeado pelo então ministro Eduardo Pazuello em 9 de junho de 2020 para o cargo de coordenador-geral de logística de insumos estratégicos para a saúde. Lial Marinho era subordinado ao secretário executivo Elcio Franco, o então número 2 do Ministério. Ele foi exonerado no dia 8 pelo atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, isso vem da alta gestão e do nosso coordenador direto. Estão cobrando a gente uma resolução do que fazer, procurar acionar a empresa, pressionar para ver se consegue esse documento o mais urgente possível, enfim. Vendo os pontos em que a Anvisa colocou em exigência para tentar sanar o quanto antes. E o coordenador direto da sua área, quem é? Alex Lial Marinho. O Ministério da Saúde declarou que mantém diálogo com todos os laboratórios, mas só inclui no plano de imunização as vacinas aprovadas pela Anvisa. E que no caso da Covaxin ainda não fez qualquer pagamento ao laboratório. A Precisa Medicamentos afirma que seguiu de forma ética e transparente todos os processos burocráticos e exigências do Ministério da Saúde e da Anvisa para a importação da Covaxin e que não contou com vantagens durante o processo. Nós também procuramos o Palácio do Planalto, mas não tivemos resposta.